vai. Quarta vez já que eu tô tentando fazer isso, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo. Estamos aqui hoje com mais uma sequência didática, né? Nessa nossa jornada aí de produzir sequências didáticas. O tema de hoje é eletricidade. A gente sempre vai trabalhar com as grandes áreas da física, né? Primeiro tema da nossa sequência, a sequência passada foi sobre ondulatória, a gente trabalhou o tema ressonância sonora. E hoje a gente vai trabalhar o tema eletricidade, beleza? Lembrando que essa sequência é para a disciplina de Ciência da Natureza e ela deve ser aplicada com base nas habilidades da BNCC, certo? Um aviso importante, a última sequência ela foi um pouco longa porque eu tive que explicar, né, o modelo, o formato que eu utilizei. Expliquei tudo detalhado lá no outro vídeo. Então essa aqui não deve ser tão longa assim, ela vai ser um pouco mais curta. Já que eu vou passar por alguns pontos que naquela lá eu já expliquei. Porque ali eu tinha que explicar como é que era a estrutura, como é que eram os tópicos, eu expliquei o sumário, né, o PDF, expliquei tudo detalhado. Nessa aqui eu vou ser um pouco mais rápido, dando foco ao experimento, que de certa forma é a parte mais importante dessa sequência didática. Então vamos lá para a sequência. Bom, a sequência didática de hoje é sobre eletricidade. A gente escolheu eletricidade. Informações básicas. Essa sequência didática é para ser aplicada na disciplina de Ciência da Natureza, beleza? Para uma turma de 8º ano. Lembra que a sequência didática de ondulatória, a que eu fiz na semana passada, ela era para o 3º ano do ensino fundamental menor? Pois é, essa aqui ela é para o 8º ano do ensino fundamental maior. E ela tem uma duração maior também. Ela tem uma duração de 4 aulas. Por que uma duração de 4 aulas? Porque esse tópico, eletricidade, ele é um pouco mais extenso que a ondulatória. E ele tem uma gama de abordagens que o professor pode utilizar. Então não se prenda só à sequência didática. Aqui é só um modelo. Você pode buscar alternativas diferentes para na hora da aula lá, você achar melhor a metodologia que a metodologia que encaixe melhor com a turma, beleza? Então, mas geralmente as aulas de ciências no ensino fundamental tem 2 aulas seguidas, né? Então essa atividade pode ser perfeitamente aplicada em 2 semanas, ok? Uma semana você pode fazer com os conceitos teóricos de eletricidade e na segunda semana você pode dedicar só para a prática experimental. Bom, o subtópico que eu escolhi aqui foi corrente elétrica, ok? Lembra lá que aquele lá de ondulatório a gente tinha escolhido ressonância sonora? Pois é, esse que a gente escolheu corrente elétrica. E o que a gente vai abordar nessa sequência? Os conceitos de corrente elétrica e como é que a carga elétrica ela entra em movimento e quais são os benefícios e a utilidade desse fenômeno no dia a dia dos alunos. E a gente vai abordar um pouco sobre reações químicas em meios eletrolíticos. Mas, Vitor, essa aqui é uma sequência de física. Por que a gente está falando de química? Bem, na BNCC deixa muito claro que deve existir uma relação entre as disciplinas do ensino fundamental, até no ensino médio. Mas o fundamental é muito mais importante, visto que as ciências da natureza lá, elas agregam as 3 áreas das ciências, né? Biologia, química e física. Então, nada mais justo que no tópico de eletricidade você abordar reações químicas, porque a gente sabe que em alguns meios eletrolíticos, né, já está aqui a palavra eletro, né, eletrolíticos, existe produção de corrente elétrica. E é justamente isso que o experimento que eu desenvolvi vai trazer para a sala de aula. Então aqui existe também uma relação de química e física que é muito legal de ser abordado dentro da sala de aula. Claro, se for abordado da forma correta. Qual é a habilidade que eu estou utilizando? É a habilidade de código EF08CI02, ou seja, é a habilidade do ensino fundamental 08, de ciências é a habilidade número 2. 08 é o 8º ano, beleza? O que diz essa habilidade? Construir circuitos elétricos com pilha, bateria, fios e lâmpadas
ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais, né? Basicamente aqui, essa habilidade ela é muito prática, né? Para você construir circuitos elétricos e fazer uma comparação com os circuitos elétricos que tem na casa dos alunos, por exemplo. Então, o que eu trouxe aqui na experiência dessa sequência didática, que a gente vai ver um pouco mais para frente, foi justamente essa relação entre como você pode construir uma bateria com materiais um pouco inusitados e produzir luz, né? Produzir energia elétrica. E é justamente esse confronto de ideias que eu quero trazer para a sala de aula, porque os alunos do 8º ano, eu acho que a maioria não sabe como é que a energia elétrica chega à casa deles e como é que ela é produzida. Então hoje eu vou dar uma noção de como ela pode ser produzida. E também a gente vai ver que esse meio que ela vai ser produzida não é o mais eficiente e nem o mais usado. Beleza? Bom, esse aqui é o sumário que eu já utilizei na sequência passada. Tem sempre os objetivos da aprendizagem, a organização da turma, a introdução. Geralmente esses tópicos sempre tem na minha sequência didática, eu nunca mudo eles, para mim eles são muito importantes. Eu incluí para essa sequência o tópico de motivação. Por que eu coloquei o tópico de motivação? Esse tópico é importante principalmente para você revisar conceitos de eletricidade. Como dá para perceber, corrente elétrica, né, na física, por exemplo, que a gente vê nos livros da faculdade, corrente elétrica é um tópico do curso de eletrodinâmica, né? Ou seja, a eletrodinâmica, né, a carga em movimento. E claro que para você explicar corrente elétrica, você tem que dar uma noção para o aluno sobre carga elétrica, né? E geralmente você começa a estudar carga elétrica e processos de eletrização na eletrostática. Então esse tópico de motivação é justamente para você fazer uma revisão sobre carga elétrica e processo de eletrização. Daí você pode desenvolver o tema da sequência, né, que é corrente elétrica. Tem a construção do experimento, que sempre tem, né, e a sistematização. E como eu expliquei para você, a sistematização ela é uma forma de fazer uma conexão do conteúdo da aula toda, ou seja, pegar tudo que você fez na aula e fazer um debate com os alunos. E lá você pode tirar as dúvidas deles, você pode fazer uma avaliação e até mesmo fazer uma revisão com eles sobre tudo que aconteceu na sequência didática. No vídeo passado de ondulatório eu explico bem a diferença de sequência e plano de aula e como é que se dá a aplicação dessa sequência em sala de aula. Então, se você quiser saber mais sobre sequência didática e plano de aula, no vídeo anterior, que é a sequência didática de ondulatória. Bom, então vamos lá à introdução à eletrodinâmica, né? Que basicamente é a aula sobre corrente elétrica. O subtópico aqui é bateria com forminha de gelo. Isso mesmo, a gente vai fazer uma bateria com os alunos utilizando uma forminha de gelo com sal, parafusos e fio de cobre. Ok, os objetivos da aprendizagem. A aula será desenvolvida por meio da análise de um experimento sobre corrente elétrica, como a gente já havia falado, observando e identificando as condições necessárias para que haja condução de eletricidade, e entender por que alguns meios conduzem a eletricidade e outros não. Bom, basicamente aqui a gente vai tentar mostrar para o aluno como é que você produz eletricidade, como essa eletricidade pode ser conduzida por meio material e como essa eletricidade ela tem resistência a alguns materiais, né? Bom, então vamos aqui à introdução da aula. Lembrando, como eu falei no vídeo de ondulatória, a introdução da aula ela é relativa, né? O professor pode introduzir a aula do jeito que ele quiser. Pode fazer uma chamada no início da aula, que geralmente eu vejo alguns professores fazendo. Podem fazer comentários engraçados, podem falar das novidades, não sei. Pode falar as coisas que estão em alta no dia. Tanto faz. Mas eu dou uma introdução que eu faria na sala de aula. Inicialmente, então,
é ideal que o professor tenha já ensinado aos alunos sobre carga elétrica e processo de eletrização. Por isso que eu coloquei o tópico de motivação lá na sequência didática. Lembrando que o PDF da sequência didática vai estar tanto no Classroom como no link aqui da descrição. Bom, aí o ideal é que o professor já tenha ensinado para os alunos eletrostática, né? Sobre carga elétrica, contar a historinha do AMBA, como os corpos se atraem, como a polarização das cargas, o que é a carga elétrica, né? Falar um pouco sobre elétrons e prótons, iniciar um pouco o estudo do átomo, coisas bem simples, bem superficiais, mas que já dão uma noção ao aluno esse ramo da física tão bonito que é a eletricidade. Mas lembre, pegue leve. Os alunos são do ensino fundamental. Nada de falar coisas como, por exemplo, as equações de Maxwell. Nada de fazer coisas sobre lei de Gauss, lei de Faraday, lei de Coulomb. Eu acho que não tem necessidade de falar sobre lei de Coulomb. Porque, se eu não me engano, as habilidades da BNCC, elas não contemplam a lei da gravidade, né? As leis de Newton. A gente sabe que a lei de Coulomb ela tem o mesmo formato da lei da gravidade, lei universal da gravidade. Então nem dá para fazer esse comparativo. Então o aconselhável, é que o professor ele trabalhe mais história da física do que física matemática, fazer conta de carga elétrica, de campo, de potencial, essas coisas. Então, nada de falar sobre a equação de Maxwell, falar sobre lei de Coulomb. Se for falar, como curiosidade. O melhor mesmo é você elaborar conceitos de fácil entendimento para o aluno. Bom, como eu falei, faça uma revisão do assunto anterior, né, cargas elétricas, e use o FET para introduzir o conceito de cargas em movimento. Já já a gente vai ir lá no FET, ver como é que funciona esse negócio de carga em movimento, que é uma alternativa muito bacana para o professor mostrar uma coisa tão abstrata para os alunos, né? Que é o conceito de carga elétrica e como ela se movimenta num circuito elétrico. Sempre construa um cenário que favoreça um diálogo na sala de aula, para que os alunos possam reconhecer a análise da simulação. É o que eu digo sempre. Não adianta só você colocar a simulação. Você tem que construir um cenário para que o aluno entenda a simulação. Então não adianta você botar lá o projetor lá com a simulação e botar a simulação para rodar e falar, gente, isso aqui são as cargas em movimento. Se os alunos não estão ambientados com o que é carga elétrica, com o que é uma pilha, uma bateria, um fio, essas coisas. Então, sempre comece ambientando o aluno na temática. Bom, gente, eu estou aqui no FET Simulações, beleza? Eu escolhi aqui a simulação do kit para montar um circuito DC. Essa simulação, eu deixei o link dela lá na sequência didática, no PDF, que está na descrição e está lá no Classroom. Basicamente, que eu montei aqui um circuito com um fio, um resistor, uma lâmpada, uma bateria e um interruptor. É um circuito bem simples. Isso aqui tem como objetivo, gente, fazer uma amostragem visual para o aluno de como é que funciona um circuito elétrico, como é que funciona o movimento das cargas elétricas. E fazer um link dessa simulação com o que os alunos vivem no cotidiano, quando eles acendem, por exemplo, a lâmpada, né? Como é que se dá esse processo? Então eu vou aqui ligar o interruptor, vai começar as cargas vão começar a se mover, né? E aí vai gerando eletricidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem as opções, por exemplo, de colocar a carga no modo convencional, que a gente sabe que existe a carga, ela se movimenta na forma convencional, mas tem também um movimento que a gente coloca da forma ideal, né? Que existe, que é a forma que a gente convenciona, que é a forma que é na realidade. Então aqui aqui também tem, por exemplo, você mostrar os símbolos, mas eu acho que é um pouco desnecessário. Eu acho que essa forma aqui é a forma ideal para você fazer a amostragem. Aí você pode trocar as variáveis, colocar mais fio e ver o que acontece, ligar e desligar o interruptor, aumentar aqui a resistência da lâmpada, por exemplo. Vai brincando aí com a experiência, por exemplo, ver aqui qual é a resistência aqui, presta atenção, eu vou aumentando aqui a resistência,
a lâmpada ela vai diminuindo ali mais a luminosidade, e as cargas também vão tendo mais resistência para passar. Beleza? Então vá brincando com a simulação. Bom, depois que a gente viu aqui sobre o FET simulações, né, que eu mostrei para vocês o circuito, então a gente vai para motivação. Por que eu coloquei esse tópico motivação? Antes da gente, como esse aqui é um assunto novo para os alunos, elerodinâmica, é sempre legal colocar questões norteadoras. Né? O que são questões norteadoras? São questões que vão fazer o aluno pensar e que isso incomode ele. Ou seja, incomode de tal forma que ele tenha que quebrar a cabeça para pensar como resolver o problema. Então, esses aí são os conceitos de questões norteadoras. Elas norteiam o pensamento do aluno para determinado foco. Né? No caso aqui é ensinar eletricidade. Então, antes de começar o experimento, né? Já a gente vai para o experimento, um experimento muito legal. Pergunte à classe. A primeira pergunta: de onde vem a eletricidade que eles usam para carregar os celulares e ligar os eletrodomésticos de sua casa? De suas casas, né? Bom, depois disso você pergunta: será que essa energia pode ser criada a partir do sal com água? Rapaz, será se pode? Então o aluno vai, na posição de curioso, vai pensar e tentar dar uma resposta. Lembre sempre, qualquer resposta que o aluno dê é válida, mesmo que ela não esteja certa. O erro faz parte do processo de ensino-aprendizagem, beleza? Bom, chegou a hora do experimento. Como eu sempre faço, como eu expliquei no vídeo anterior também, eu sempre gravo o experimento externamente, né? Ou em outro horário. Por exemplo, agora eu estou gravando à noite. Eu sempre gravo o experimento de dia. E dessa vez eu não vou colocar o áudio do experimento. No último vídeo teve muito som externo, como carro, como os animais aqui de casa. Então eu vou colocar dessa vez o som mudo e vou narrar o experimento, beleza? Bom, aqui já tem um vídeo de eu fazendo a montagem do experimento, beleza? Lembrando que o roteiro e um vídeo mais detalhado de como monta o experimento tá lá no PDF da sequência didática, que eu vou colocar aqui no link e lá no Classroom. E é uma montagem muito simples. Basicamente, parafuso, fio de cobre, você enrola aí e deixa ele numa configuração que uma perna vai ficar com parafuso e outra perna vai ficar com fio de cobre. Você vai colocar numa forminha de gelo, vai colocar esse conjunto parafuso-fio de cobre em série e vai ter sua bateria de forminha de gelo. Então aí eu estou só fazendo aí fazendo a montagem, ó, colocando o parafuso no fio de cobre, enrolando ele e deixando ele nessa configuração que ele fica com uma perna fica o parafuso e a outra perna fica o fio de cobre. Beleza? Bom, aqui é o resultado final de como é que ficam os parafusos e o fio de cobre. Eles têm que ficar mais ou menos nessa configuração. Ó. Uma perna, né? Como se fosse duas perninhas. Uma perna fica o parafuso, que vai ser o nosso zinco, e a outra fica o fio, que vai ser o nosso cobre. Então aí são os parafusos, é o LED ali. Aí aqui é uma forminha de gelo, né? Dessas normal, você bota água e bota no congelador para fazer cubinhos de gelo. Eu enchi aí mais ou menos metade de cada compartimento desse com água e uma colher de sal e mexi. Basicamente eu fiz água salgada, H2O com NaCl, para fazer o nosso meio eletrolítico. Tá aí a nossa forminha. Ali são os parafusos que eu não tinha terminado ainda, mas eu terminei depois, né? Bom, gente, aqui já é o experimento finalizado. Ó. Perceba aí como é que eu vou deixar a configuração. Eu sempre coloco a parte de zinco em um compartimento e a parte que está colada nele, né, junta dele, a parte de cobre, em outro compartimento. E nesse mesmo compartimento eu vou colocar
o pedaço de a parte de cobre, a parte de zinco e do outro cobre. Zinco, cobre, zinco, cobre. Eu vou fazer isso em série dentro do meu forminho de gelo, com água e sal. E agora vai acontecer uma coisa legal, né? A minha irmã, ela vai testar. Ela estava louca para testar o experimento, ela vai testar e de primeira não vai dar certo. Presta atenção. Ela vai testar, ó. Não deu certo. Depois ela inverte e dá certo. Ou seja, tem uma polarização, né? Tem um negativo positivo aí nessa minha bateria de forminha de gelo. Ela ficou muito feliz quando ela não estava acreditando que ia funcionar, né? Porque de água e sal saía eletricidade, mas sim. E não é da água e sal, né? Vou logo adiantando. Não é da água e sal, e sim do zinco com o cobre. Eles produzem uma reação química que libera íons. Depois, gente, que o experimento dá certo, você pode deixar os alunos brincarem à vontade. Esse experimento aqui não é perigoso, né? Claro, você tem que tomar cuidado com a ponta dos parafusos, ele pode furar algum aluno. Mas de resto, E não deixar ele beber essa água com sal, né, também. que pode ser perigoso. Mas de resto, você pode inventar e brincar um pouco com os alunos antes de terminar a aula. O que eu fiz aqui com a minha irmã foi um semáforo, né? Vermelho, verde, parado. Pode ir, parado, pode ir. E é muito legal esse experimento. Aí depois eu desliguei as luzes do lugar onde eu estava realizando o experimento para dar uma visão mais bonita aí ao vídeo. Isso aí com luzes apagadas. É quase uma balada com forminha de gelo. Bom, depois que você terminou de realizar o experimento com os alunos, né, chegou a hora de explicar de onde é que vem a energia elétrica que faz acender os LEDs, né? Eu deixo uma explicação mais detalhada lá no PDF da sequência didática. Mas o que acontece é o seguinte: nesses parafusos que a gente compra no supermercado, em loja de construção, eles são galvanizados, ou seja, eles têm uma películazinha que protege o ferro para não enferrujar. E esse zinco, né, que é essa película, ela acaba soltando elétrons nesse meio eletrolítico, né, que é o sal com água. E nisso, esses elétrons vão percorrendo o fio de cobre, que vai passando para o zinco, que vai percorrendo, que vai passando para o zinco, que vai percorrendo, até fazer uma polarização, né, entre as duas forminhas onde você vai colocar as perninhas do LED. Né, que é onde está o zinco e onde está a perna de cobre lá, como eu mostrei lá no vídeo, beleza? Então, o que acontece é que isso gera eletricidade, né? Aí você pode me perguntar, mas essa bateria funciona para sempre? Lógico que não. Né? Nunca a gente descobriu uma fonte de energia que dure para sempre, né? Ela sempre tem um tempo limite de duração. O que acontece eu fiz esse experimento de manhã e eu resolvi deixar os conjuntos, né? O parafuso com fio de cobre, dentro da forminha. E quando foi mais ou menos 6 horas da tarde, né? Ou da noite, como preferir, eu tirei e a capa do fio de cobre já estava meio deteriorada. Ela perdeu aquela cor do cobre marrom e estava já prata, né? E aí eu fui colocar o LED e o LED não funcionou. Então essa bateria ela acaba muito rápido, né? Se você está pensando em carregar um celular com ela, eu acho meio difícil. Aí você me pergunta também, e por que você teve que colocar vários conjuntinhos desse? É porque cada conjunto desse parafuso com fio, junto com os compartimentos, né, os buraquinhos da forminha de gelo, eles formam como se fosse uma pilha. E vários desses em série é como se você tivesse várias pilhas coladas, formando assim uma pilha equivalente, né, muito mais potente, que dê muito mais eletricidade para a sua bateria, beleza? Então, basicamente, essa é a explicação do experimento. E aí, o que seria de interessante você explicar mais? O conceito de corrente elétrica. O elétron que sai do zinco, né, essa ionização, ela vai se movimentando através das forminhas até polarizar um dos lados. E aí, o que acontece? Com essa diferença de potencial, né,
existe a geração de energia elétrica, beleza? Então, para finalizar a sequência didática e a aula, vamos para a sistematização, né? O que você pode fazer na sistematização nessa aula? Basicamente, você pode tirar as dúvidas dos alunos, beleza? Provavelmente essas dúvidas aí que eu falei agora, essas perguntas, os alunos podem fazer para você, então você deve estar preparado para responder da forma mais simples e correta possível. Você pode dar um reforço. Que é isso? Um reforço o quê? É uma revisão sobre o conteúdo e sobre os pontos mais altos da sua aula, beleza? Reforçando sobre carga elétrica, corrente elétrica, baterias, meios eletrolíticos e coisas desse tipo. E você também pode fazer uma avaliação. Então, Vitor, quer dizer que eu vou ter que imprimir prova de eletrodinâmica para os alunos? Não necessariamente. Se você quiser trazer um teste para eles escrito, para eles responderem, como se fosse um questionário avaliativo, é uma opção. Mas se você quiser ter só uma conversa com eles para avaliar o conhecimento, também está ok. Você pode avaliar tanto quantitativamente como qualitativamente os alunos. Certinho? Então, gente, o vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se você gostou, o joinha. Se você não gostou, deixa o joinha também. Eu acho que não faz diferença na sua vida. Me segue nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Lá eu coloco, às vezes, algumas tirinhas de física engraçadas, coisas sobre astronomia. Comento também sobre física e ensino de física lá também. Beleza? E compartilho um pouco da minha vida. Só avisando que a próxima sequência didática vai ser sobre ótica. Já estou desenvolvendo um experimento de ótica muito legal e vai ser no mesmo estilo dessa. Então, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até a próxima. Valeu!